Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Eu queria desde já agradecer o convite ao pastor. Eu me chamo Marcos, sou carioca, sou evangelista da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, lá no Rio. E eu me encontro feliz em estar aqui essa noite. Ali está minha esposa, Mirlene. Eu estou aqui no Acre pouco mais de 2 anos e meio. Hoje nós temos um projeto que está parado, um projeto missionário aqui no Tribunal de Justiça. E nesses últimos dias Deus tem falado muito comigo a respeito do que a pastora acabou de dizer, que é princípio. E eu queria compartilhar rápido. Eu não vou me alongar, porque nós temos a Santa Ceia e a Santa Ceia é um momento de reflexão, e refletir leva tempo. Mas eu queria que tu abrisse tua Bíblia aí no livro de Isaías 39. Isaías 39, versículo de número 6. A igreja achou, diga amém? Diz assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesourarem teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Amém? Um pouquinho mais à frente, livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 11. Aleluia. Amém? Um pouquinho mais à frente, Daniel 1:11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos der legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe lhe tirou as finas iguarias e o vinho que davam de beber, e lhes davam legumes. Amém? Feche teus olhos. Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua infinita bondade, pela tua palavra. Fala conosco, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre nosso entendimento, abre nosso coração. Senhor, nos dá a entender da tua palavra, Pai, porque se o Senhor não fizer isso, Pai, ficaremos voando, Pai, sobre aquilo que achamos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é um texto bem conhecido, mas que nos leva a refletir a respeito de princípios. Porque Daniel, a Bíblia vai nos relatar que Daniel era um jovem que estava na sua terra, estava ali usufruindo da sua juventude, e de repente é capturado e levado cativo para a Babilônia. No ano 527 a.C., Nabucodonosor decide invadir Jerusalém, e ali ele leva tudo que tinha em Jerusalém, inclusive seus próprios habitantes. A história vai contar que o rei Joaquim, ele tenta até fugir, vai para o Egito, mas é capturado e é obrigado a assistir os seus filhos e sua esposa sendo mortos na sua frente, e depois tem os seus olhos vazados. Nabucodonosor era muito mau. A história conta também que possivelmente a Ellen White vai dizer que Ezequiel
foi levado cativo nessa primeira leva, em 527. E Nabucodonosor, ele, muito parecido com os assírios, ele tinha o hábito de matar os principais homens daquela cidade na frente da sua população, para que servisse de exemplo, para que as pessoas não tentassem fugir do cativeiro ou tentassem uma rebelião contra o governo babilônico. E a história diz que na segunda leva, em 612, em 577, a segunda invasão é pior ainda, porque ela leva os jovens daquela cidade. Eles procuram os jovens, os mais bonitos, os mais inteligentes, para que pudessem servir no palácio babilônico. E a essa altura do campeonato, Nabucodonosor já está construindo um grande império. Nabucodonosor é um camarada tão ousado, que ele decidiu construir as portas da entrada da Babilônia, todas fincadas a ouro, como intrépido de criar um certo espanto aos seus inimigos, quando observasse ali o tamanho do poder. E ele decide atacar Israel na primeira leva. Na segunda leva, Daniel é capturado. E a história vai contar que entre Babilônia e Jerusalém, onde Babilônia fica onde hoje é Bagdá, dava coisa de 1.700 quilômetros de deserto adentro. E Gilly, que é um historiador norte-americano, ele conta com mais detalhes. Ele diz que a coisa foi tão séria que Daniel, ele foi preso pelo pescoço e ele foi obrigado a caminhar esses 1.700 quilômetros a pé, debaixo do sol. E eles andavam cerca de 25 a 30 quilômetros por dia, bebendo água de manhã e comendo pão e bebendo água à noite, parando para descansar algumas horas e voltando a caminhar. A história vai contar que Daniel, ele chega no palácio junto com seus companheiros num estado deplorável de aparência física, mas segundo a história, a sua mente era melhor do que quando ele tinha saído de Jerusalém. A sua mente estava impecável. E por que eu estou trazendo esses fatos? Daniel não tinha necessidade alguma de passar por isso, nenhuma. A história conta que Israel, de tanto pecar contra o Senhor, acabou sofrendo. Deus acabou permitindo que sofresse esse ataque. E Daniel acaba pagando pelo pecado da maioria. E eu não posso dizer que Daniel não tinha pecado, mas eu afirmo que Daniel não tinha condição de segurar esse rojão por conta daquela população. Ele não tinha como segurar nas suas costas o pecado de todo mundo. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque isso aí já é uma outra história. O que importa é a gente saber que Daniel foi preso, foi torturado, e quando ele chega dentro do palácio, ele é castrado. Por quê? Porque era uma prática do rei, quando levavam algum tipo de homem para dentro do palácio, para evitar que esse homem tivesse um contato com a sua esposa ou com a sua filha, ele mandava castrar Daniel. Isaías está relatando justamente o que iria acontecer no futuro, quando ele diz que Israel viria os seus filhos sendo eunucos num palácio estranho. E quando a gente olha e vê que Daniel estava sobre a tutela de um eunuco, a gente entende que Daniel também foi castrado para ser um eunuco. E eu te pergunto, o que Daniel fez para merecer isso? Eu, quando me pergunto tal coisa, eu respondo para mim mesmo, nada. Mas Deus tem os seus propósitos. E aí o que acontece? O tempo vai passando e Daniel começa a ser preparado para ser um príncipe dentro daquele palácio. Um príncipe não na condição de ser um herdeiro daquele reino, mas um príncipe na condição de servir a Nabucodonosor. E agora a gente vai se deparar com um fato que todos nós conhecemos. Daniel rejeitando comer aquilo que o rei lhe dava. E eu, durante muito tempo, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, fiz seminário na Assembleia de Deus, embora estudei com padres também, mas eu aprendi a vida toda que Daniel, ele deixou de comer para fazer um jejum, agradecendo a Deus, ou um jejum de intimidade com Deus. Quando na verdade Daniel aqui, ele deixa de comer por princípio próprio, dado aos seus pais.
Seus pais lhe ensinaram que comer carne de porco, pão levedado, vinho forte, ervas amargas, peixe com escama era contrário à tradição judaica. E Daniel, mesmo sofrendo, tendo a sua masculinidade afetada, eu não estou dizendo que ele era gay, mas um homem ser castrado, um jovem, e aqui ele devia ter seus 16 para 17 anos, deve ser algo terrível. Mas Daniel, mesmo assim, ele continua crendo que Deus era Deus. Daniel, ele não faz jejum pedindo nada ao Senhor. Ele decide não comer para não afrontar a sua grandeza. Ele decide não comer das iguarias do rei, porque ele entendia que aquela comida que era servida ali era imprópria para ele, que acreditava no Deus de Israel. Ele não pediu nada. E por que eu estou trazendo isso? Nos últimos dias a gente tem observado que tem se criado uma grande falácia, onde todo problema que eu e você temos tem um fundamento num desvio de personalidade, num desvio de caráter, num pecado que você cometeu, que você nem sabe que cometeu. E as pessoas não aceitam mais o Deus de Israel provar a sua fé, a minha fé, ou provar quem você é. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você nessa noite que o problema que você tem, ele não está baseado originalmente num pecado que você cometeu. É claro que há casos e casos, mas Deus nessa noite quer dizer para você a seguinte coisa: o problema que você tem hoje não é por conta de um pecado, sou eu que estou te provando. Sou eu que estou gerando uma intimidade contigo. E queira você acreditar ou não, aceitar ou não, não há como você ter intimidade com Deus se não for a meia sofrimento e a lágrima, porque a conduta do ser humano é essa. O ser humano, ele só consegue sair da sua zona de conforto se ele for exprimido. Paulo vai dizer isso muito bem. O ser humano, ele só consegue se aproximar ainda mais de Cristo quando alguma coisa lhe falta. É por isso que no decorrer dos grandes heróis da Bíblia, a gente vê todos eles passando por um funil, passando um aperto. Mas todos eles, quando acaba aquele momento, tanto é que são marcados até hoje, adquirem um grande conhecimento e uma grande intimidade com o Senhor. E o que eu quero trazer para você nessa noite é justamente Daniel, que não tinha necessidade nenhuma de passar por isso, mas mesmo passando, não apostou da sua fé. Ele não abriu mão dos seus princípios. E manter os princípios no dia de hoje é uma missão quase que impossível, mas totalmente necessária para nós que acreditamos no Deus vivo. Estão pintando uma caricatura de um crente onde você não pode sofrer. Estão pintando uma caricatura de um crente onde o crente não pode ser acometido de uma enfermidade, o crente não pode ter câncer, o crente não pode ficar sem dinheiro. O crente não pode ter na sua casa um ímpio. O crente não pode estar desempregado porque é algum problema na vida dele. É alguma brecha. Foi alguma coisa que ele deu uma legalidade. E parece que Deus, ele está ali justamente olhando para você e esperando uma atitude para que ele possa fazer outra coisa. E você às vezes fica se perguntando onde é que você está errando e você não consegue achar. E aquilo vai criando em você uma impotência muito grande, porque você não vê o resultado daquilo que você tanto busca. E Deus está dizendo para nós a seguinte coisa: ei, a sua dificuldade sou eu que estou gerando. E sou eu que tenho a solução, mas é no meu tempo. É quando eu quiser. E não adianta você se debater. O Covid-19 veio provar para nós que todo mundo debaixo do sol está sujeito à mesma coisa. Porque 3, 4 anos atrás você ligava a televisão e você via pregadores, pastores renomados ligando uma coisa na outra da seguinte forma: você tem que expulsar esse demônio da enfermidade, você tem que rejeitar, você não pode aceitar. E o Covid veio. E mesmo você rejeitando, mesmo você não dando legalidade, mesmo você tomando todos os cuidados, você vê que tem um monte de crente partindo para a glória. E aí você se pergunta: o que está acontecendo? Porque até outro dia era só você rejeitar, hoje já não é mais. E Deus está olhando para você e está dizendo o seguinte: ei, a sua dificuldade, a sua aprovação, sou eu que estou gerando. Mas da mesma forma que eu te dei, da mesma forma que teve um tempo para começar, tem um tempo para terminar também. Mas eu preciso que você mantenha a sua postura e viva nos meus princípios.
A gente olha mais para frente e a gente vê Daniel, Azarias, Ananias e Azafira sendo jogados dentro da fornalha. Mas antes de jogar, ele diz: olha, rei, tu fique sabendo que a gente tem um Deus que pode fazer chover lá dentro. Mas se ele não quiser fazer, a gente vai continuar adorando ele mesmo assim. Eu te pergunto, que fé é essa? Desses homens que estavam prestes a ser jogados dentro do forno, mas estavam dizendo: olha, eu não quero nem saber. Se Deus quiser fazer, amém. Se ele não quiser, a gente vai morrer, mas vai morrer feliz. E aí que a gente olha para o contexto social de hoje, sem querer aqui usar antropologia, mas a gente vê que Deus, ele não está preocupado se você tem um diploma na parede. É muito válido você estudar, irmão, é importantíssimo. Mas Satanás, ele não respeita quem tem diploma na parede, irmão. Ele não respeita quem tem uma conta bancária gorda, ele não respeita o governador, não respeita o presidente. Ele não respeita títulos. Ele respeita crente cheio da unção de Deus e crente que vive por princípio, porque é isso que Deus se agrada. Só que a gente está invertendo as coisas e a gente está criando um tipo de crente onde todo dia ele come carne, ele tem todos os dentes na boca, ele todo ano troca de carro, ele ganha um salário muito alto. Irmão, isso tudo é muito bom, mas isso não vai ser uma via de regra na vida de todo mundo. Porque Jesus, quando estava no Getsemane, ele pediu que os discípulos se afastassem. Se você vê no grego, ele pede que os discípulos se afastem e diz o seguinte: olha, vocês vão passar pela mesma coisa, o momento de vocês vão ter que passar sozinhos, como eu estou passando agora. E eu te pergunto, o que Daniel fez para merecer tudo isso? Ele não fez nada, mas o dia mau chegou para Daniel também. E talvez hoje você esteja vivendo o seu dia mau. Eu não sei qual é o problema que tem na tua casa, o problema que tem no teu lar. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu quero dizer para você nessa noite que isso vai passar, isso vai acabar. Mas que o fato de você ser crente, cultuar a Deus, viver uma vida digna diante dele, vai te isentar de você passar por problemas e dificuldades. Ellen White, que é a historiadora que se especializou em Daniel, ela diz que Daniel era um camarada tão sério no que ele fazia diante de Deus, tão sério, que ele tinha tempo para falar, mesmo com a imposição do rei, porque até voto de silêncio ele fazia. Sabe para quê? Para não cair no erro de falar demais e sujar o nome de Deus. Daniel tinha medo do seu testemunho sujar ou imacular a imagem de Deus, do Deus de Israel. Mesmo em meio à sua dificuldade, mesmo em meio aos seus problemas, mesmo em meio à sua prisão, Daniel se manteve firme naquilo que ele acreditava. E o nosso maior desafio é nos mantermos de pé diante daquilo que nós cremos que é o Deus de Israel, o Deus vivo. Nós não podemos mais achar que o fato de nós sermos crentes vai nos isentar de certas coisas nesse mundo, porque a Bíblia diz que debaixo do sol, a mesma sorte que há para o justo, há para o ímpio. E nós temos que ter o entendimento, e eu não estou aqui pregando contra a prosperidade, nada disso, pelo contrário, mas eu quero dizer para você que no meio da tua caminhada, tu vai ter os teus óbices, e vai ser você e Deus. Você vai ter as suas dificuldades e vai ter momentos que você vai querer sumir, como eu já tive muitas vezes. Eu prego desde meus 12 anos de idade, mas já teve um momento que eu falava para o Senhor: Senhor, me tira daqui, me leva, porque eu não estou aguentando mais. Eu fui criado no Evangelho, crente, pregando, mas já acordei na minha casa sem ter o que comer. E minha mãe olhar para a gente, para mim e minha irmã, e falar assim: a hora que Deus vai mandar, mas não vamos pedir nada a ninguém. Ou a gente é crente ou a gente não é. E a gente orar. E eu costumo dizer para Mirlene e para minha esposa que minha mãe era muito doida, porque minha mãe, nós éramos crianças, e eu lembro da minha mãe perguntando o que a gente queria comer, a gente não tinha nada dentro de casa. E a gente falava, e a gente orava, e daqui a pouco batia alguém na porta e levava. E eu hoje me envergonho, olha para mim, eu tenho vergonha, pastor, porque eu não tenho mais essa fé. E eu peço ao Senhor, me dá a fé de quando eu era criança, que eu orava.
pedindo algo que naquele momento era impossível, era sobrenatural, e Deus respondia. A tua dificuldade e a minha dificuldade não nos pode tirar o princípio, não nos pode impedir de viver aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos como regra de fé. Daniel sofreu o que sofreu, mas se manteve firme. E eu quero dizer para você nessa noite a seguinte coisa: não afrouxa, não se demonstra fraco. Você se sentir fraco é uma coisa, se demonstrar fraco é outra. A Bíblia diz: se você se mostrar covarde diante de Deus, a Bíblia diz: se você se mostrar frouxo diante de Deus, Deus não terá prazer na tua vida. A gente precisa se manter de pé, olhar para frente, encarar os problemas sociais e não sociais como parte do processo. Deus, ele podia acabar com o Covid-19 hoje? Amém ou não amém? Amém ou não amém? E por que não acaba? Responde para você mesmo. Eu já vi crente levantar da cadeira de roda, irmão. Eu já vi pessoas vomitar câncer. Eu já vi de conhecer pessoa que nunca tinha ouvido na vida, entrar num culto e sair ouvindo. E aprender a falar. Porque também não falava. E o Covid-19 veio. Por que Deus não acaba com o Covid-19? E se eu falar algo para você, você é capaz de se chocar, mas orar para que Deus venha acabar com o Covid-19 é secundário. Nós temos que orar para conhecer ainda mais o Deus que cura o Covid-19. Porque Deus pode fazer muito mais além de curar, de acabar com o Covid. Nós estamos limitando o poder de Deus em apenas uma ação, mas Deus tem muito mais a fazer. E o que eu quero trazer para você nessa noite é a convicção de que o teu problema vai acabar. Deus vai trazer respostas aos seus questionamentos e às suas perguntas. Deus vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Aleluia. Deus já vai trazer à existência aquilo que você tanto pede não existe. Mas enquanto isso não acontece, mantenha-se no princípio dele. Mantenha-se no princípio dele, rejeitando o que é do mundo, orando, jejuando, buscando, mantendo a sua comunhão e principalmente acreditando que ele é Deus. Daniel é o maior exemplo para nós que o crente também sofre, como o ímpio também sofre. Daniel é o maior exemplo para nós de que Deus tem suas maneiras de tratar conosco. Daniel é o maior exemplo que Deus honra aquele que não retrocede durante o processo. Quando Daniel é jogado dentro da cova dos leões, que a cova é aberta no outro dia e percebe-se Daniel vivo, Nabucodonosor percebe que Daniel era simplesmente um canal de um Deus maior do que todos aqueles que ele já tinha conhecido. E o que Deus quer fazer com a tua vida? Ou através da sua vida, mostrar para as pessoas que estão te vendo, para tão grande nuvem de testemunho que te acompanha, que Ele é Deus. Porque se Deus realizar todos os seus sonhos, é a sua vontade, sem que você passe por um processo, você joga tudo fora e a coisa passa a não ter sentido. Se você analisar os ganhadores da Mega Sena, todos eles não, 84% dos ganhadores da Mega Sena ficaram pobres de novo, porque não estavam preparados para aquela quantidade de dinheiro. Se você não estiver preparado para o que Deus vai te dar, você joga fora. É por isso que Deus tem as maneiras de preparar e tratar contigo. Eu quero nessa noite trazer a sua reflexão que a dificuldade faz parte também da vida do crente. Crente também tem câncer. Crente também tem diabetes. Crente também morre atropelado. Crente também tem infarto. Nem todo dia você vai comer carne na tua casa, como eu falei. Eu espero em nome de Jesus que você viva constantemente bem com seu esposo e com a sua esposa, mas de vez em quando vocês vão se estranhar, porque isso faz parte da convivência humana. A gente pega a Bíblia e a gente vê isso de ponta a ponta com todos os casais, até com José e Maria. Eu não estou falando de se estapear não, porque isso aí já é crime, mas eu estou falando de divergência de pensamento. Você pode me repreender em nome de Jesus, mas isso é um fato. Porque se você falar para mim que nunca passou por isso dentro da sua casa, com seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, você vai
vai estar mentindo, mas isso também faz parte do processo. Nós não somos extraterrestres, nós não somos alguém que fomos jogados nesse mundo sem um propósito. Nós estamos fadados a toda sorte do que acontece nesse mundo. Mas a diferença de tudo isso é que isso tudo para nós vai acabar. E como Daniel foi honrado, nós também seremos honrados diante do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você curvasse a tua cabeça e colocasse diante do Senhor as suas dificuldades, os seus desafios, os seus problemas, as suas dificuldades. Assim como Daniel, ele sofreu, padeceu, sem ter culpa alguma diretamente. Daniel sofreu pelo pecado de uma grande nação, mas ele se manteve firme, constante, vivendo por princípios. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que você coloque diante do altar do Senhor, aí onde você está, no seu lugar, a dificuldade que você tem em ultrapassar a barreira do seu sofrimento, a dificuldade que você tem hoje de ultrapassar a barreira das suas dores, a dificuldade que você tem hoje de se sentir amado, de se sentir acolhido, a dificuldade que você tem às vezes de falar com Deus, por conta das suas dificuldades e da sua aprovação. Eu quero dizer para você que Deus, ele pode mudar o teu quadro hoje. Ele pode mudar o teu quadro agora. Mas se ele não quiser mudar, se ele achar que não é a hora, eu quero que você permaneça firme. Eu quero que você permaneça constante. Porque essa hora vai chegar e o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida. Mas Ele quer que você haja por princípio. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja nessa hora, apresentar o teu povo. Ó Pai, nós sabemos que aqui nesse mundo nós vamos ter as piores aflições, mas a diferença entre nós e aqueles que não te conhecem é que nós seremos carregados no colo, Senhor, por Ti. Nós teremos a Sua mão sobre nós e nós teremos o Seu afago. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a atravessar, Pai, o deserto. Nos ajuda, Senhor, a atravessar a dificuldade, a provação. Senhor, porque se nós não tivermos a Tua boa mão sobre nós, nós vamos perecer. E nós não queremos isso. Deus, assim como Daniel foi firme, assim como Daniel foi constante, crendo que tudo aquilo era um propósito que o Senhor tinha na vida dele, nos dá esse entendimento, para crer que o Senhor pode, Senhor, que o Senhor vai e que o Senhor quer mudar a nossa trajetória, nos fazendo como referencial de alguém que recebeu algo de Ti. Toma conta de nós nessa noite, ó Deus, e nos abençoa, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.